Você já reparou que muita gente corre atrás do sucesso como se fosse uma maratona sem fim, e mesmo assim continua vazia, estressada e perdida? Pois é, talvez o problema não esteja em correr atrás do sucesso, mas em buscar do jeito errado. O que pouca gente sabe é que existe um conjunto de regras antigas, criadas há mais de 2000 anos, que pode trazer não só conquistas, mas equilíbrio e paz de espírito ao mesmo tempo. E aqui vai uma provocação. De que adianta ganhar dinheiro, status ou reconhecimento, se você continua escravo das suas emoções, do julgamento dos outros e da correria que nunca acaba? O verdadeiro sucesso não é vencer o mundo, mas aprender a vencer a si mesmo. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Então, se você já percebeu que precisa de mais equilíbrio na sua vida, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual é a sua maior dificuldade no momento. Controlar as emoções, ter mais disciplina ou valorizar melhor o tempo? Eu vou ler os comentários e quem sabe até usar a sua experiência como tema para um próximo vídeo. Muita gente pensa que o estoicismo é apenas uma filosofia antiga, esquecida nos livros empoeirados de história. Mas, na verdade, ele é quase como um manual secreto de vida, capaz de ensinar qualquer pessoa a lidar melhor com os altos e baixos do dia a dia. O estoicismo, em poucas palavras, é a arte de manter a mente firme em meio ao caos, escolhendo responder à vida com sabedoria, em vez de reagir no impulso. É como ter um escudo invisível contra as tempestades emocionais. E o curioso é que, mesmo tendo nascido há mais de 2000 anos, ele se encaixa perfeitamente nas dores que enfrentamos hoje. Pensa só, ansiedade, estresse, correria, pressão social. Nada disso é novidade, mas parece que nunca estivemos tão afogados nessas questões como agora. O estoicismo oferece ferramentas práticas para encarar esse turbilhão, desde aprender a controlar o que está em nossas mãos, até não desperdiçar energia com o que foge totalmente do nosso alcance. Agora, o mais fascinante é que essa filosofia não fica só na teoria bonita. Ela mostra como ter disciplina pode gerar liberdade, como transformar obstáculos em oportunidades e até como valorizar o tempo mais do que o dinheiro. São ensinamentos que se encaixam como peças de um quebra-cabeça na vida de quem busca equilíbrio. E é exatamente por isso que hoje eu quero compartilhar com você as 7 regras de ouro estoicas. Regras que podem mudar não só sua visão de mundo, mas também a forma como você age todos os dias. Regra de número 1. Foque apenas no que está sob o seu controle. Uma das maiores armadilhas da vida moderna é gastar energia com aquilo que foge completamente das nossas mãos. O trânsito, a opinião dos outros, a economia global, nada disso está sob o nosso domínio. O sábio entende que sofrimento não vem do problema em si, mas da resistência inútil ao inevitável. É como gritar para a chuva parar. Não funciona. Imagine um estudante que passa semanas reclamando da dificuldade da prova, em vez de estudar. O estoico faria diferente. Respiraria fundo, aceitaria que a prova virá e focaria em revisar os conteúdos possíveis. Isso não é se conformar, mas redirecionar energia para onde realmente pode gerar mudança. O controle, no fim das contas, é limitado, mas poderoso. E o mais curioso é que, quando aceitamos isso, a vida fica mais leve. Você não perde mais noites de sono tentando adivinhar se alguém vai gostar de você ou não. A pergunta muda: o que eu posso fazer agora? Essa chave abre caminho para as próximas regras, porque sem entender essa, todas as outras se tornam frágeis. Regra de número 2. Use a disciplina como ferramenta de liberdade. Muita gente associa a disciplina à prisão, mas a verdade é exatamente o oposto. Um corpo disciplinado e uma mente focada são livres para escolher os caminhos que importam. Pense em um músico. Ele só é capaz de improvisar com maestria porque passou horas praticando escalas. A disciplina é o treino que abre espaço para a liberdade. Um exemplo simples é o das finanças. Quem se disciplina para guardar parte do salário, evita dívidas e, com o tempo, conquista a liberdade para viajar, investir ou até mudar de carreira.
Sem disciplina, a pessoa vira escrava dos boletos. A liberdade não é a ausência de regras, mas sim a capacidade de viver sem correntes invisíveis. E no dia a dia, disciplina pode ser tão simples quanto acordar no mesmo horário, cuidar da saúde ou estudar meia hora por dia. São pequenas práticas que, acumuladas, formam uma vida com menos arrependimentos. E veja bem, sem disciplina, as próximas lições não se sustentam, porque é ela que sustenta qualquer transformação duradoura. Regra de número 3. Transforme obstáculos em oportunidades. Os estoicos sempre repetiam: o que atrapalha o caminho se torna o próprio caminho. Parece poético, mas é brutalmente prático. Quantas vezes algo que parecia o fim acabou se revelando o início de algo muito maior? Perder um emprego pode abrir espaço para empreender. Uma rejeição amorosa pode se transformar em autoconhecimento profundo. Na Roma antiga, Marco Aurélio enfrentava guerras constantes. Ele poderia reclamar, mas escolheu transformar cada batalha em um exercício de virtude. Hoje, podemos aplicar o mesmo raciocínio em situações corriqueiras. Ficou preso no trânsito? Use o tempo para ouvir um audiolivro. Teve um projeto rejeitado? Pergunte o que pode melhorar e refaça com mais força. Esse olhar muda completamente o jogo. O obstáculo deixa de ser uma muralha e passa a ser uma ponte. Quem vive assim não se paralisa diante das dificuldades, mas aprende a dançar com elas. E é justamente esse dançar com a vida que conecta essa regra à próxima, porque não dá para transformar nada sem primeiro dominar as próprias emoções. Regra de número 4. Seja dono das suas emoções, não escravo delas. As emoções são como cavalos selvagens, poderosas, mas perigosas se não forem domadas. Quem é escravo da raiva, da inveja ou do medo, acaba sendo arrastado por elas em direção ao abismo. O estoico não nega os sentimentos, mas aprende a observá-los, entender sua origem e decidir como reagir. É como respirar fundo antes de responder a uma provocação. Pense em alguém que perde a calma em uma discussão no trabalho. A explosão pode custar uma oportunidade ou até mesmo a demissão. Agora compare isso com a pessoa que, mesmo irritada, escolhe falar de forma firme e respeitosa. Essa postura não apenas resolve o conflito, mas também transmite liderança. O domínio emocional cria respeito, e não se trata de virar um robô sem sentimentos, mas de usar a razão como guia. Um bom exercício é escrever diariamente o que despertou emoções fortes e refletir: isso merecia tanto poder sobre mim? Esse hábito abre espaço para a próxima regra, porque quando dominamos nossas emoções, começamos a enxergar o que realmente tem valor: o tempo. Regra de número 5. Valorize o tempo mais do que o dinheiro. Dinheiro vai e vem, mas o tempo, esse não volta nunca. É curioso como muitas pessoas protegem a carteira com unhas e dentes, mas desperdiçam horas preciosas em distrações sem sentido. O sábio entende que cada minuto é uma moeda que nunca será reemitida. Investir bem o tempo é, na prática, investir na própria vida. Sêneca dizia que não somos pobres de tempo, mas sim esbanjadores. Pense em quanto tempo se perde rolando a tela do celular sem objetivo. Agora imagine se parte desse tempo fosse direcionada para aprender algo novo, fazer exercícios ou passar momentos de qualidade com quem você ama. O retorno seria imensurável. E quando você coloca o tempo acima do dinheiro, as escolhas mudam. Você passa a priorizar experiências em vez de bens, presença em vez de status. Essa visão conecta diretamente com a regra seguinte: porque quem sabe valorizar o tempo também aprende a cultivar algo ainda mais essencial: a gratidão e a simplicidade. Regra de número 6. Pratique a gratidão e a simplicidade diariamente. Vivemos em uma cultura que nos ensina a desejar sempre mais, mas o segredo estoico é aprender a se satisfazer com menos. Gratidão e simplicidade não significam se acomodar, mas sim reconhecer o que já se tem e valorizar o essencial. Um café quente, uma boa conversa, uma noite tranquila de sono. Tudo isso é riqueza quando se olha com os olhos certos. Um exercício prático é escrever, todos os dias,
3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo grandioso, como um novo trabalho, ou algo pequeno, como o sorriso de um amigo. Essa prática muda a forma como você enxerga o mundo. Você passa a perceber que não precisa de tanto para viver bem. E quanto mais simples a vida se torna, menos dependente você fica das opiniões externas. Esse é o elo que nos leva à última regra: viver de acordo com os seus valores, e não com a aprovação dos outros. Porque no fim, nada é mais estoico do que ser fiel a si mesmo. Regra de número 7. Viva de acordo com seus valores, não com a aprovação dos outros. Um dos maiores venenos da vida moderna é viver tentando agradar a todos. Quem busca aprovação constante acaba se tornando prisioneiro das expectativas alheias, perdendo sua própria essência no processo. O estoico entende que a verdadeira liberdade está em agir de acordo com os seus valores, mesmo que isso signifique enfrentar críticas ou desaprovação. Pense em alguém que sonha em empreender, mas desiste porque familiares dizem que é arriscado. Ao ignorar o chamado interno, essa pessoa sacrifica anos da própria vida para viver o roteiro que não é seu. Já quem permanece firme nos próprios princípios, mesmo diante das opiniões contrárias, constrói uma vida autêntica e, sobretudo, mais leve. E essa coragem de ser fiel a si mesmo se conecta com tudo o que já falamos até aqui. Porque de nada adianta controlar as emoções, valorizar o tempo ou praticar gratidão, se no fim das contas você vive para atender expectativas que não são suas. Esse é o fechamento perfeito das 7 regras, mas também a abertura para uma reflexão maior. Como aplicar tudo isso no seu próprio caminho? Se a gente olhar para trás, vai perceber que as 7 regras de ouro estoicas formam quase um mapa para viver com equilíbrio. Primeiro, aprendemos a focar apenas no que está sob o nosso controle. Depois, entendemos que a disciplina não prende, mas liberta. Em seguida, vimos como transformar obstáculos em oportunidades e como não deixar que as emoções nos escravizem. E não para por aí. Descobrimos também que o tempo vale mais do que qualquer dinheiro, que a gratidão e a simplicidade nos fazem enxergar a vida com outros olhos. E, por fim, que a verdadeira liberdade é viver de acordo com os nossos valores, sem depender da aprovação dos outros. Cada uma dessas regras, sozinha, já é poderosa. Mas juntas, elas criam um caminho sólido de transformação. Agora, eu quero que você reflita. Dessas 7, qual delas você sente que mais precisa aplicar na sua vida hoje? Qual regra já está presente no seu dia a dia e qual ainda falta colocar em prática? São respostas que só você pode dar, e talvez sejam justamente elas que vão abrir os próximos passos dessa jornada. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, tinha todo o poder em mãos, mas ainda assim enfrentava doenças, traições e guerras intermináveis. Qualquer outro governante teria sucumbido ao desespero, mas ele escolheu usar cada adversidade como um exercício de virtude. Enquanto comandava um império, escrevia em seu diário frases como: "Se está fora do seu controle, aceite." Até hoje, esse diário, conhecido como Meditações, inspira milhões de pessoas. Mas não são apenas exemplos antigos que provam a força dessa filosofia. Pense em atletas de alto rendimento, como Michael Jordan ou Kobe Bryant, que transformavam derrotas em combustível para treinar ainda mais forte. Esse olhar estoico de transformar obstáculos em oportunidades foi o que os levou ao topo, enquanto outros se perdiam em frustrações. O fracasso para eles nunca foi um fim, mas um degrau. E até no mundo dos negócios vemos isso. Grandes empreendedores como Steve Jobs foram rejeitados, demitidos e criticados inúmeras vezes. Mas em vez de se entregarem, usaram cada queda para criar algo maior. Esse padrão se repete porque os princípios estoicos não são teoria. Eles são testados, validados e comprovados na prática. E é justamente por isso que o próximo ponto é essencial. Como aplicar esses mesmos princípios no seu dia a dia de forma simples e direta. Um dos exercícios mais poderosos do estoicismo
É começar o dia refletindo sobre o que está e o que não está sob o seu controle. Isso pode ser feito em apenas 2 minutos pela manhã. Pergunte a si mesmo: quais situações de hoje eu posso influenciar? E o que não depende de mim? Esse simples hábito já reduz a ansiedade, porque te coloca no campo da ação real e não da preocupação inútil. Outro exercício clássico é o da escrita no fim do dia. Pegue um caderno e anote: o que aprendi com os desafios de hoje? Onde perdi o controle das emoções? Onde consegui me manter firme? Essa prática cria um registro da sua evolução, como se fosse um espelho que mostra não apenas os erros, mas também os progressos. Com o tempo, você vai perceber padrões e terá clareza sobre como melhorar. E se quiser começar agora mesmo, escolha uma das 7 regras que vimos e a aplique por 7 dias seguidos. Pode ser focar apenas no que controla ou valorizar mais o tempo do que o dinheiro. No final dessa semana, perceba como sua percepção de vida mudou. É assim, com passos pequenos e consistentes, que a filosofia deixa de ser teoria e se transforma em uma aliada diária. Agora que você conheceu essas 7 regras de ouro estoicas, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai apenas ouvir e esquecer daqui a pouco? Ou vai colocar em prática e começar a transformar a sua vida a partir de hoje? A filosofia só ganha força quando deixa de ser ideia e vira ação diária. Pense bem, se você aplicasse só uma dessas regras todos os dias durante um mês, como sua vida estaria diferente? E se você aplicasse todas, qual seria o impacto no seu trabalho, nos seus relacionamentos e até na forma como lida com os problemas? Essa resposta está apenas em suas mãos. Ninguém pode viver essa mudança por você. Então, me conta aqui nos comentários: qual dessas 7 regras você vai começar a aplicar primeiro? Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque nos próximos vídeos eu vou trazer ainda mais ideias e práticas para você viver com mais coragem, equilíbrio e propósito. Essa jornada está só começando.